Olá, tudo bem? Meu nome é Eugênio e eu me proponho aqui a começar uma série de estudos com você sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia. Vamos começar desde o princípio, desde o início, com algumas considerações e algumas definições. Mas antes eu gostaria de arrazoar por que estudar a Bíblia. Nós somos cheios de tantas informações na internet, de todo lado, nós somos inundados com milhares de informações, a maioria delas desnecessária, mas nós estamos nos tornando uma sociedade de pessoas que conhecem superficialmente as coisas. Por que eu iria parar no meio de tantas informações para poder estudar a Bíblia? Bom, a Bíblia, como nós cristãos a consideramos, é tida como a palavra de Deus, ou seja, ela enseja tudo o que Deus quer dizer para a humanidade. É claro que um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, Criador do universo com toda a sua complexidade, é óbvio que o Senhor Deus achou por bem nos escrever uma carta, nos informando sobre a sua existência, sobre a importância que nós temos para Ele, sobre o quanto Ele nos considera e sobre o que Ele fez, principalmente sobre o que Ele fez para nos salvar para a eternidade. Porque você há de convir que uma vida finita como nós temos, nós vivemos o quê? O salmista diz que no máximo, quando a gente passa dos 80 anos, é canseira e enfado. Então, do que nos serviria a vida afinal se não houvesse um Deus? Depois da nossa existência finita, cheio de confusões, cheio de problemas, e a gente vai admitir que nem sempre, né, a vida da gente é feita só de coisas boas, né? Os dissabores, as preocupações, as tristezas, as perdas, torna a nossa existência uma experiência cheia de inseguranças, de incertezas, né? Aliás, no mundo de hoje, com tantas ideias discrepantes, com tantas ideias antagônicas e loucas, a gente fica pensando como as pessoas podem ter paz, né? Quando Jesus diz que a minha paz vos dou, ele diz que é uma paz diferente. Não dou uma paz como o mundo dá, porque a paz que Jesus nos promete é uma paz perene e uma paz que advém da certeza de um Deus que olha por mim, de um Deus que se interessa por mim, de um Deus que me ama. Então, diante dessa perspectiva, o estudo da Bíblia, principalmente nos dias de hoje, ela é necessária e até vital para a nossa existência, porque a Bíblia nos dá a certeza de que nós temos um Criador, que nós temos um Deus amoroso, que nos criou e quer a nossa felicidade. Infelizmente, nós vamos ver ao longo do estudo da Bíblia que as coisas não saíram de acordo com a vontade de Deus. Não que Deus tenha falhado nos seus planos, mas o homem foi criado com livre-arbítrio. Deus não é a única regra que o Senhor Deus não pode tocar é no livre-arbítrio, porque Deus não criou títeres, né, marionetes, que possam se mover e possam existir fazendo exatamente o que Deus quer. Deus não quer bonecos, Deus quer pessoas para se relacionar com Ele, né? Sobretudo a Bíblia fala muito nisso também, né? Como nos relacionarmos com Deus. Que tipo de relacionamento Deus quer conosco, né? Muitas pessoas têm a Bíblia como um amontoado de regras, de podes e não podes, mas a função dessa carta amorosa de Deus para nós não foi essa. A função desta carta, né, poderíamos dizer assim,
é estabelecer uma relação, é nos religar com Deus. Esta carta, né, nos ensina o caminho para nos religarmos ao nosso Criador. Sobretudo, nos ensina a conhecer o nosso Criador. Nos ensina a compreender o caráter de Deus, né, as possibilidades, o que Deus é e o que Deus não é. Estudar a Bíblia, sobretudo, em função disso, é uma necessidade, porque tem muitas pessoas que têm uma ideia errada sobre o Criador. Alguns o têm como um Papai Noel, que está disposto a nos dar tudo aquilo que a gente quer. Outros têm a Deus como um indivíduo que faz barganhas. Eu faço algumas coisas e, em função disso, ele faz outras. Outros ainda têm a Deus devido a uma tradição religiosa de família ou uma má compreensão do caráter de Deus, o tem como um Deus tirano. Um Deus que fica prescrutando o coração e a mente das pessoas, buscando alguma coisa errada para que ele possa nos condenar. Um Deus que olha com arrogância para o ser humano e diz: ser humano, a única coisa que eu quero do ser humano é obediência incondicional. E na verdade, ao longo do estudo da Bíblia, a gente vai ver que Deus não é nada disso. Deus é um Deus com um amor infinito e já provou esse amor, né, na cruz do Calvário. O Senhor Deus provou o quanto nos ama e quanto nos quer com Ele. Então o Senhor Deus não é distante, né? A Bíblia diz que Deus é um Deus grandiosíssimo, né? Só de conhecer 4%, que é o que dizem, né, do universo, a gente vê que Deus é um Deus de uma grandiosidade infinita, que a nossa mente, e a Bíblia mesmo fala isso, não alcança. No entanto, a própria Bíblia diz que esse Deus quer fazer morada no coração do ser humano. E Deus quer, sobretudo, amor do ser humano, mas não um amor por medo, um amor por medo de perder a vida eterna. Tem muita gente que serve a Deus assim. E outros ainda servem a Deus tendo a ideia de que Deus é um Deus que retribui a maldade, retribui o pecado. Deus é um Deus que se deve temer, ter medo. Então, serve porque Deus pode retribuir alguma coisa que você faça que possa não ser exatamente a vontade dele. Temem pela retribuição de alguma coisa errada que você faz, por alguma coisa catastrófica que pode advir de um Deus que retribui na mesma moeda as ofensas que fazem a ele. E Deus não é nada disso, a gente vai ver ao longo de toda a Bíblia. E há outros que acham ainda que Deus é um Deus que existe, que é criador, criou todas as coisas, atribui a ele a própria criação de si mesmo, mas que Deus criou apenas e abandonou a sua criação. Criou todas as coisas do jeito que elas são, com todas as complexas leis que existem, que regem o universo, mas que não se interessa pela sua criação. E que isso tudo é devido ao que nós estamos vivendo, né? A situação que nós estamos vivendo, que o mundo hoje está numa situação complicadíssima. Que tudo isso é devido ao homem mesmo, e que Deus não tem nada a ver com isso, não se interessa e abandonou sua criação. Essa é uma pequena introdução para que nós possamos começar a estudar a Bíblia. Deus possa abençoá-lo e que, sobretudo, a gente possa, no decorrer desses estudos, entender que Deus quer se relacionar comigo, Deus quer conversar comigo. É como a sua palavra diz: vinde, arrazoemos. Isso é Deus que fala através do profeta. Deus quer: vem, senta aqui do meu lado e vamos conversar. Você tem uma ideia errada de mim.
E eu vou te contar como eu sou. Nesses próximos estudos a gente vai ver isso. Estejam com Deus e que Deus os abençoe.